Amém? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 9, versículo 6, um texto conhecido, bem conhecido, né? Se não de todos, mas da maioria, que fala a respeito do nome poderoso de Jesus. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque temos livre acesso a ela. Obrigado, Senhor, porque podemos aprender, Senhor, mais de Ti, através dos Teus ensinamentos, por meio da Tua palavra, Senhor. Continue ministrando aos nossos corações aqui nesta noite, por meio do Teu Espírito Santo, e que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. O nome dado ou apresentado por Isaías em relação a Jesus não era um simples nome, não era um nome só, mas ele dá aqui talvez 5 características que nomeavam ou nomeiam Jesus: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Talvez para nós que vivemos aqui no ocidente do planeta, nós não compreendemos determinadas práticas orientais. E dentro da cultura judaica, o nome era algo fundamental. O nome, ele apontava, por muitas das vezes, o destino daquele que recebia o nome. E o nome também, em relação aos seus filhos, apresentava um tipo de satisfação, expectativa ou até mesmo frustração dos seus pais ao tê-los. E aí, para representar esse sentimento ou essa emoção, eles colocavam um nome que de alguma forma apresentava aquele acontecimento para o mundo através da vida daquela criança. E muitos carregaram nomes com significados fortíssimos por conta daquilo que vivenciaram os seus pais. Você tem dentro da história bíblica nomes conhecidos como o próprio Isaac, por exemplo. Isaac tem uma relação com a atitude que Abraão teve lá em Gênesis 17, capítulo 17, versículo 17, quando Deus anuncia para ele que daria a ele um filho. O texto vai dizer que Abraão riu-se com ele mesmo, se colocou a sua testa no chão e começou a rir. E ele pensou consigo mesmo, dizendo assim: eu velho, Sara velha, nós vamos ter filho. E começou a rir. Por isso, o nome de Isaac tem relação com a atitude de Abraão, que no hebraico está escrito Itzak, que significa ele rirá, ou ele dará um sorriso. Isaac recebe esse nome por causa da atitude do seu pai. E carrega esse nome por toda a vida. Também temos Jacó. E é interessante porque aí Jacó ele sofre uma série de alterações de nome, né? Ele recebe seu nome Jacó, que tem a ver com a palavra Iadek, que significa calcanhar. Ou seja, quando ele nasceu, ele pegou no calcanhar de Esaú e saiu junto com Esaú, mas segurando seu calcanhar. Então, ele recebe o nome de Jacó, mas com uma comparação a essa ação que aconteceu no nascimento dele. E Jacó, que seria Iacob, né, é uma variação de Iaquebe, que significa calcanhar. E é interessante que, quando ele engana Esaú fala para ele, fala assim: olha, mais uma vez, ele fala, por isso seu nome é Jacó, porque mais uma vez você me enganou. Ele fala, por isso seu nome é Iacob, porque mais uma vez você Iacabe. Iacabe significa enganar no hebraico.
E aí ele faz esse jogo de palavra, por isso que nós hoje falamos que Jacó significa usurpador ou enganador, mas quem dá esse título para Jacó é o seu irmão Esaú, dizendo, olha, fazendo um trocadilho com o próprio nome de Jacó, você se chama Jacob porque você é Jacabe. Você se chama Jacob porque você é enganador, porque você é usurpador, porque você me enganou mais uma vez. Mas um belo dia no Val do Jaboque, Jacó tem um encontro com Deus e mais uma vez seu nome é mudado. E ele já não vai mais chamar Jacó, mas Israel, que significa aquele que luta, aquele que contendeu com Deus, aquele que lutou com Deus. E você vai ver que os nomes, eles vão representando o sentido da vida das pessoas. Outro nome significativo na Bíblia é o nome de Pérez. Pérez é um dos filhos de Tamar, irmão de Zerá. Tamar é aquela que era nora de Judá e acabou enganando ou se apresentando ao seu sogro e deitando com ele e engravidou do seu sogro. E nasceu duas crianças, Pérez e Zerá. Zerá nasceu primeiro. Quer dizer, ia nascer primeiro. Zerá bota o bracinho para fora, e aí a parteira bota uma fita vermelha no braço dele para identificar aquele que saía primeiro. Porque quem saísse primeiro receberia a bênção da Amém. Era só para ver se os irmãos estão sabendo. E ela marca aquela criança para saber, de repente, num ato súbito, o bracinho volta para dentro. E quando o bracinho volta para dentro, sai Pérez, sem nenhum lacinho vermelho no braço. E aí é dado o nome a ele de Pérez, que significa ruptura, significa aquele que abriu a madre, aquele que rompeu, aquele que saiu primeiro. E é interessante que o significado do nome é tão presente que Pérez, ou a casa de Pérez, a sua geração, a sua descendência, ela é muito mais conhecida, muito mais famosa e próspera do que o seu irmão Zerá. Inclusive Pérez é citado na genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1. Então o nome, ele dizia muito a respeito das pessoas e as perspectivas que ela tinha, principalmente em relação aos seus filhos. Elas projetavam frustrações, projetavam algum tipo de medo no nome que se dava aos seus filhos. Interessante, a primeira esposa de Jacó, Lia, filha de Labão, ela tem no total, se eu não me engano, 6 filhos. E praticamente dos 6 filhos, 4 ela nomeou na expectativa de que Jacó se voltasse para ela novamente, depois de ter contraído núpcias com Raquel. E ele volta, e um dos nomes que se dá é Levi, que vai gerar também a tribo de Levi, os levitas, né? E Levi significa, dentro daquilo que Lia aponta, né, como a expectativa dela, ela diz, talvez o meu marido, ou talvez o meu noivo, se volte para mim novamente. Esse é o significado do nome de Levi. Também é o significado do nome de Zebulon. Então, você vê que os nomes são dados a partir de uma perspectiva, a partir de uma expectativa, ou a partir de uma frustração, ou a partir de uma sensação de alegria, de felicidade, uma emoção, ou até mesmo uma expectativa de futuro em relação aos seus próprios filhos. Se davam os nomes nesse sentido. Então, dentro de uma cultura judaica, o nome tem um significado fortíssimo. Um nome nunca é só um nome. O nome sempre carrega nele um sentido mais profundo do que o próprio nome em si. Não é como hoje, né, que
o pessoal dá um nome que está na moda, né? O que tem de Enzo por aí, né? Eu não vou falar Valentina não, né? Porque é Valentina. Mas Enzo e Valentina, perdoa Marília, Fabiano, né? Mas são nomes que são nomes da moda, né? Se você for pegar aí os nascidos, pelo menos na década de 80, você vai ver que tem um monte de Rodrigo, porque era o nome da moda. E aí tem um monte de Rodrigo da década de 80. E aí você vai vendo que de tempos em tempos existem nomes que se tornam nomes da moda e são dados. Por quê? Porque os pais acham bonitos. Tem algum sentido? Não. Tem algum significado? Não. Só que dentro desse contexto, o nome era ou representava a identidade, o caráter de alguém, às vezes, como se fala do próprio Jacó. Representava a condição social, a condição familiar de alguém. Então, nunca era só um nome. Sendo assim, o nome de Jesus também não poderia ser diferente. E é interessante que o nome de Jesus é conhecido nos textos originais, ou talvez não nos textos simplesmente, mas dentro de uma conjuntura cultural que vai tratar dentro de estudos teológicos, arqueológicos, que vão apontar, vai falar que o nome de Jesus, o mais aproximado, seria Yeshua, e que se deriva de uma raiz hebraica formada por 4 letras, Yod, Shin, Vav e Ain. E aí a ideia de que essas 4 letras formariam aquilo que o pessoal vai também apresentar como nome de Yahvé, porque o significado de Yeshua, a partir dessas 4 letras, significa salvar. Então, você vê que o nome de Jesus já começa por aí. Jesus carrega a salvação no próprio nome. Jesus carrega a salvação no próprio nome. Então, Yeshua significa salvar, sendo muito parecida com a palavra hebraica salvação, que é Yeshua, e que também é considerada uma forma reduzida, pós-exílio, do nome Josué, e significa Yeshua também, Josué, que tem o sentido de Deus salva. E Mateus capítulo 1, versículo 21, vai dizer: e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo. Ou seja, o nome de Jesus representa por si só salvação. Quando Deus lhe deu um nome, como Paulo vai descrever em Filipenses capítulo 2, que é acima de todo nome, Deus lhe deu um nome de Jesus que significa salvação. Porque ele salvará, ele salvaria, e ele salvou e continua salvando o seu povo dos seus pecados. O nome de Jesus carrega o crédito. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha como é que o apóstolo Paulo começa o texto do versículo 9. Por isso por quê? Por conta daquilo que ele apresenta anteriormente a partir do versículo 5. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo na forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de servo, e como homem se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus lhe deu um nome. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre,
Todos aqui têm um nome. Amém? Tem gente aqui que tem sem nome, gente. Eu vou ligar para o cartório essa semana e ver o que está acontecendo. Todos aqui têm um nome, amém? O seu nome, o nome que você carrega, representa o que na sua vida? A gente, por exemplo, quando precisa de crédito, a primeira coisa que as pessoas fazem as empresas fazem é consultar o quê? O seu nome. Para ver se o seu nome tem crédito. E é interessante pensar que o nome de Jesus é um nome carregado de crédito. Sabe por quê? Porque ele, subsistindo na forma de Deus, não quis ser igual a Deus, não usurpou ser igual a Deus. Porque Jesus, ele se esvaziou de si mesmo e se tornou servo. Ele se esvaziou de toda a sua realeza para se tornar servo. E ele foi obediente. Ele não se humilhou se tornando homem, ele se humilhou sendo obediente. Ser homem não era uma humilhação para Jesus. Ele se humilhou sendo obediente. Ele foi humilde. Ele se submeteu à direção de Deus. Ele tinha crédito. Continua tendo crédito. Porque ele cumpriu exatamente tudo que Deus tinha estabelecido para ele, e ao cumprir tudo que Deus tinha estabelecido para ele, Deus lhe deu um nome. O céu, a terra e principalmente o inferno reconhecem o que Jesus fez, e a totalidade de suas realizações são resumidas no seu nome. Não importa. Por que o nome de Jesus tem autoridade? Porque o inferno viu o que Jesus fez. A terra viu o que Jesus fez. E os céus viram o que Jesus fez. Por isso tudo está sujeito ao nome de Jesus. Porque todos contemplaram as realizações, os seus feitos, que são atrelados ao seu nome, porque esse nome foi recebido a partir daquilo que ele cumpriu, como falamos hoje pela manhã, como o pastor Milton falou pela manhã, como propósito da parte de Deus para ele. Por isso o inferno se dobra ao nome de Jesus. Porque reconhece e viu o que Jesus fez. Por isso toda a terra se dobra ao nome de Jesus, porque viu e reconhece o que Jesus fez. Por isso o céu se dobra ao nome de Jesus. Efésios 1, 20 e 21 diz o seguinte: que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só deste século, mas também no vindouro. Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Só o nome de Jesus, porque Yeshua salva. Muitos querem serem salvos pelo candidato presidente B. Muitos querem ser salvos pelo candidato presidente A. Muitos querem ser salvos pelos os diretores das suas empresas, pelos donos das big techs. Muitos querem ser salvos pelos próprios homens, mas a palavra de Deus diz que não existe nenhum outro nome na terra que se possa mencionar. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A salvação só existe no nome de Jesus.
Salvar é um verbo e todo verbo indica uma ação, ou seja, o nome de Jesus tem efeito prático na vida de todos aqueles que creem em seu nome. Sendo assim, o nome de Jesus representa ações concretas de Deus em relação à nossa vida. Não importa qual seja o contexto, o nome de Jesus se encaixa em qualquer um deles. Porque o seu nome é maravilhoso. Maravilhoso significa extraordinário, que foge do usual ou do previsto, que não é ordinário, é fora do comum, não é regular, ou seja, ele extrapola medidas regulares, ele vai além das medidas, ele vai além daquilo que se delimita, é delimitado. O que é extraordinário, ele extrapola limites, é fora do que é estabelecido. O nome de Jesus age de forma extraordinária para colocar a sua vida em ordem novamente. Deixa eu repetir isso. O nome de Jesus age de forma extraordinária para colocar a sua vida em ordem novamente. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho isto te dou, em nome de Cristo, o Nazareno, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Atos capítulo 3, versículo 6. Pedro e João, na entrada da Porta Formosa, falando a um paralítico que era colocado todos os dias à porta do templo para pedir esmola. Quando aquele homem se levanta, a vida dele, que estava uma desordem, se reordena a partir do extraordinário. Algo extraordinário acontece na vida daquele homem a partir do nome de Jesus, quando Pedro fala em nome de Jesus de Nazaré. Levanta e anda. Perceba bem, o texto vai dizer, um pouco antes, que aquele homem era colocado na porta do templo. Alguém levava ele era socialmente dependente, ele era marginalizado, porque paralítico naquele contexto não tinha nenhum tipo de respaldo da sua família ou da sociedade. Tinha que mendigar. A sua vida estava uma desordem. Socialmente, economicamente, financeiramente, espiritualmente. Mas quando Jesus, o nome maravilhoso, se manifesta na vida daquele homem, de forma extraordinária, a sua vida entra em ordem novamente. Aquele homem se levanta e entra alegre no templo, e as pessoas ficam admiradas porque ele podia andar novamente. Mas a maior sensação da vida daquele homem era a sensação de liberdade. Ninguém precisava mais levar ele até a porta do templo. Ele não precisava mais ficar mendigando, porque agora ele poderia trabalhar. Ele não precisava ficar marginalizado, porque agora ele estava inserido novamente dentro de um contexto social que era exigido na época. A vida daquele homem estava uma bagunça, mas quando o nome maravilhoso de Jesus entra na vida daquele homem, a sua vida entra em ordem. Quando o nome de Jesus, o nome maravilhoso de Jesus entra na sua vida, a sua vida se ordena novamente. Pastor, minha casa está uma bagunça. A minha vida financeira é uma bagunça. Perdi o emprego. Eu não me entendo com a minha esposa, eu não me entendo com o meu marido, meus filhos não me respeitam, meus pais me ignoram, não me dão suporte. Deixa eu te falar, clame pelo nome maravilhoso de Jesus, para uma ação extraordinária da parte de Cristo, e a sua vida vai entrar em ordem novamente. Porque seu nome é maravilhoso. O nome de Jesus é maravilhoso porque por meio dele se realizam maravilhas, coisas extraordinárias. Atos capítulo 4, versículo 30, vai dizer: estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. O nome de Jesus realiza maravilhas. Eu não sei o que você está precisando na sua vida. Mas se você está precisando de algo maravilhoso, miraculoso, extraordinário na sua vida,
Clame pelo nome de Jesus, porque Ele é maravilhoso. Ele pode fazer maravilhas. Só Ele, só o seu nome. Olha o que Jesus fala para os seus discípulos em Marcos capítulo 16, no versículo 17 e 18. Estes sinais acompanharão aos que crerem. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Não há impossíveis para o nome de Jesus. O nome de Jesus se encaixa em qualquer contexto da sua vida, porque o nome de Jesus é conselheiro. A ideia de conselheiro é a ideia de orientação, é a mesma expressão no hebraico que Jetro usa para poder falar a Moisés, quando Moisés estava lá quase entrando numa estafa mental, conduzindo todo o povo e julgando todo o povo sozinho. Jetro, lá em Êxodo, capítulo 18, versículo 19, ele vai dizer o seguinte: olha, ouve agora a minha voz, eu te aconselharei. Essa expressão que Jetro usa é a mesma expressão que Isaías usa para definir uma característica do nome de Jesus, conselheiro. Jesus é aquele que nos traz conselho, que aconselha a nossa vida. Jesus orientou seus discípulos pessoalmente enquanto estava com eles em carne, e hoje Ele nos orienta por meio do seu Espírito. Jesus continua nos aconselhando todos os dias. Jesus continua nos orientando todos os dias. João 14, 16 e 17, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Não pôde receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. É interessante porque quando se fala do Espírito Santo, a nossa tendência é separarmos a figura de Jesus do Espírito Santo. Mas Jesus, ele detona esse argumento da nossa cabeça quando ele usa a palavra outro nesse texto. A palavra outro é a palavra no grego alo, que significa um da mesma espécie que eu, ou aquele que tem a mesma característica que eu. Olha o que Jesus está falando: eu rogarei ao Pai e Ele enviará um Consolador igual a mim. Jesus não nos deixou sozinhos. O Espírito de Deus é o próprio Cristo em nós, nos dando direção, nos orientando. João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. O nome Conselheiro de Jesus age por meio do Espírito na nossa vida de tal forma que nos faz lembrar de tudo o que Cristo nos ensinou. O que você aprendeu da parte de Deus na sua vida? Às vezes a gente se esquece. Às vezes dá um lapso. Às vezes dá um branco. Mas fica tranquilo. O conselheiro habita em você. E ele fala: ei, esse caminho aí não. Volta. Ei, é pecado. Para. Ei,
Não vai dar certo. Faz o que eu estou te dizendo para fazer. Ou então, ei, meu filho, ouça o que eu te digo. Como a gente diz lá no Rio, né, Ellen? Cola na minha que você se dá bem. Jesus, ele tem o conselho e a orientação certa para todo tipo de situação. Me diz uma situação que você está vivendo ou que você já viveu que Jesus não possa te orientar. Você imagina? É só você pegar os evangelhos e ler a trajetória a respeito do ministério de Jesus. Me diz em que momento alguém procurou Jesus e Jesus falou assim, não sei o que fazer. Em que momento? Em que momento alguém procurou Jesus desesperado e Jesus falou assim, posso fazer nada para te ajudar. Não tem jeito aqui e... Jesus sempre tinha a palavra certa para o momento certo e continua tendo. Porque Ele é conselheiro, o seu nome é conselheiro. 1 João capítulo 2, versículo 27, e a unção que vós recebeste dele fica em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nela permanecereis. A unção de Deus na sua vida te ensina a respeito de tudo aquilo que você precisa saber. Uma vez, tinha um culto de oração lá na vila onde eu morava, lá no Rio, né? E era uma irmã, até da igreja Maranata, se eu não me engano. E a gente participava lá, e minha mãe gostava de ir, eu acompanhava ela. Era um culto de oração, uma reunião de oração numa casa. E ia uma mulher lá, que ela tinha o dom da revelação. E eu, crente ousado, abusado, falei assim para mim mesmo. Falei, vamos ver se essa mulher tem o dom da revelação mesmo. Eu vou ajoelhar aí, eu quero ver o que ela vai falar. Eu sei o que eu tenho no meu coração. Se ela falar um ai contrário aqui, eu vou desmascarar essa mulher aqui na hora. Irmãos, eu não sei o que aconteceu, mas o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Aquela mulher era esperta. Ela percebeu o esquema. E ela veio orando, tinha uns 3 outros irmãos. Quando ela chegou em mim, eu lá, né? Que nem a Luísa, quando fica querendo se esconder para não ser chamada para orar no culto de quarta-feira, né, Luísa? Luísa ora tão forte que ela vira até cadeira aqui, né, Luísa? Ninguém vê a Luísa. Brincadeira, Luísa. E aí eu lá, né, olho fechado, e aí a irmã veio, colocou a mão na cabeça e começou a orar. E aí, quando chegou o momento da revelação, eu me coloquei de pé e fiquei esperando. A mulher respirou fundo, olhou para mim e falou assim, Eu falei, lá vem. Aí ela, interessante. Falei, sim, pode falar. Aí ela, Deus não me falou nada a seu respeito. Aí ela falou, mas ele me mandou te dar esse texto. E ela leu um texto de Isaías, agora eu não vou lembrar a referência exata, mas que fala assim, ó guarda de Seir, a que horas estamos da vigília da noite? Eu falei, que espertinha.
Mas eu fui com aquele texto na minha cabeça. Eu fui com aquele texto na minha cabeça. E eu, sabe que você fica encucado com o negócio? Assim, não é possível. Você fica assim, desconfiado, assim, tá vendo? Ela não é tão da revelação assim. Mas com aquele texto na cabeça, eu fiquei, guarda de CI. E eu peguei, eu li o texto, eu reli, eu li de trás para frente, eu li o capítulo inteiro. Eu fui no hebraico, eu fui no aramaico. Eu fui aonde eu podia ir. E eu falei, não é possível, mas aquele texto ficou me martelando na cabeça, martelando, até o momento que eu falei assim, a Bíblia é o texto, é a palavra de Deus, vou perguntar para ele. E aí eu me coloquei em oração e falei, Senhor, o que isso quer dizer? Por que esse texto está martelando na minha cabeça? Se isso veio do Senhor, o Senhor vai me falar o que isso significa. E deixei para lá. Depois, não sei em que momento, o texto veio na minha cabeça e no meu coração, pulou algo que era de Deus para mim. Tá? Para mim. E Deus falou comigo naquele dia o seguinte, os guardas de Seir eram aqueles que sabiam exatamente o horário. Se você tivesse dúvida de que horas eram, se eram 6 horas da tarde, se eram meia-noite, se eram 6 horas da manhã, se era meio-dia, você tinha que perguntar, ou você poderia perguntar o guarda que ficava de plantão, porque como eles faziam a troca de plantão, eles sabiam exatamente o horário das coisas, o horário do dia. E aí Deus falou comigo o seguinte, se você... eu não fui testar a mulher? Deus me botou no meu lugar, ele falou assim, se você quiser saber alguma coisa, pergunte a mim. Eu sei exatamente o que você precisa saber. Nunca mais fiz teste de revelação com ninguém. Mas a realidade é que aquilo que eu preciso saber, Deus fala para mim a partir da sua palavra. E a partir desse dia, tudo o que eu precisei saber da parte de Deus, eu busquei na sua palavra e obtive resposta. Talvez não no tempo que eu quisesse, mas no tempo que Deus estabeleceu. Sabe por quê? Porque o seu nome é conselheiro. Porque o seu nome é conselheiro, é aquele que dá as orientações, direções. Você está com dúvida? Você está com a sua vida confusa? As coisas estão meio embaralhadas na sua casa, na sua vida, no seu emprego, nas suas relações familiares, nas suas relações afetivas? Pergunte a Deus o que fazer. Porque Ele tem a resposta certa. Ele é conselheiro. Ele sabe exatamente, mais do que você, ou mais do que qualquer outra pessoa. Porque o seu nome é conselheiro e porque o nome de Jesus se encaixa em toda e qualquer realidade das nossas vidas, porque o seu nome é Deus forte. Jesus é inteiramente Deus, até no seu nome. Olha o que diz Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele que é resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. O nome de Jesus é poderoso porque ele é o próprio Deus e tudo o que existe no universo está sujeito a Deus. A gente fala assim, o nome de Jesus é poderoso. Mas por que você fala que o nome de Jesus é poderoso? Como a gente falou aqui desde o início, não é só o nome. Quando a gente fala que o nome de Jesus é poderoso, porque estamos falando de alguém que é o próprio Deus. Quando você fala algo a respeito do nome de Jesus, você não está falando de um nome qualquer. Você está falando do próprio Deus. E me diz, que força há no universo que resista ao poder de Deus?
Por isso que todas as coisas se sujeitam ao nome de Jesus. Que força há no universo que é capaz de deter o poder que há no nome de Jesus? Existe algo mais poderoso do que a morte? A gente está vivendo aí uma pandemia. O que você está vendo? É pobre, é rico, é milionário, é bilionário, está todo mundo morrendo. Ah, eu tenho bilhões, eu vou viver. Esse vírus ou a decorrência, né, do vírus não vai me matar. Quem disse? Existe algo mais poderoso sobre a vida do homem do que a morte? Quem pode deter a morte? Existe algo poderoso, mais poderoso do que a morte. O nome de Jesus, porque Ele venceu a morte. Paulo, aos Coríntios, no capítulo 15. Onde está a morte, a sua vitória? Cadê a vitória da morte? Tragada foi a morte. Tragada foi a morte por causa do nome de Jesus. Aí a gente fala o nome de Jesus. Tem uma canção que eu gosto muito, né? Das antigas. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais santo, nome mais puro, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, mas por quê? Porque Jesus venceu aquilo que era mais poderoso sobre os homens, que era a morte. Ninguém podia deter a morte, mas Jesus, no seu poder, na sua obediência, na sua servidão em relação a Deus, venceu a morte. E aqueles que creem no nome de Jesus não precisam temer a morte, porque já estão ressuscitados com Cristo e por isso venceram a morte, porque Ele venceu a morte. Você crê no nome de Jesus? A morte não tem mais poder sobre a sua vida. Sendo assim, qual a fraqueza que pode nos abater? Como Paulo fala em Romanos 8:31, dizendo: se Deus é por nós, então que fraqueza para nós que carregamos o nome de Jesus, que significa Deus forte, pode nos abater? Se nem a morte pode nos deter por causa do nome de Jesus. Se temos o Deus forte, nós nos sentimos fracos e impotentes quando a nossa confiança permanece em nós mesmos ou em outras pessoas tão fracas e limitadas quanto nós. Mas quando confiamos no nome de Jesus, nossa postura é outra. A nossa postura é que nem a postura de Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Porque a nossa fraqueza revela a nossa dependência em Deus, e quando a dependência de Deus é revelada em nós, a fortaleza que Deus representa também se manifesta em nós. Mas quando nós nos achamos fortes, não há espaço para a força de Deus agir na nossa vida, porque nós passamos a confiar na força do nosso próprio braço. E já dizia o profeta: maldito o homem que confia no próprio homem e na força do seu braço. Deus é forte e nos fortalece quando reconhecemos que somos fracos. O Deus forte se revela quando estamos fracos. Está fraco? Está se sentindo fraco? Cansado? Abatido? Meio para baixo?
desanimado, deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Seu nome é Deus forte. Deixa a força de Deus te envolver pelo poder que há no nome de Jesus. Todas as circunstâncias se encaixam no nome de Jesus, ou o nome de Jesus se encaixa em todas as circunstâncias, porque o seu nome é Pai da eternidade. O que dizer de um ser que é tão eterno, que foi Ele mesmo quem criou a eternidade? O pastor gosta de fazer a piadinha, né? Jesus tem uma filha? Tem, que Jesus é Pai da eternidade. Ele gosta de ficar pegando o pessoal aí nesses negócios aí. Já contei o segredo, então você não cai mais nessa, né? Mas Deus é tão eterno, Jesus é tão eterno, que foi Ele mesmo que gerou a eternidade. Por isso Ele é Pai da eternidade. Por esse motivo, só Deus, através do nome de Jesus, é capaz de nos dar a vida eterna, porque ela pertence a Ele. É interessante isso, como as pessoas buscam determinadas coisas e elas acabam se iludindo com determinadas situações. Outro dia eu estava vendo um programa de televisão de um lutador que ele viaja pelo mundo buscando lutas e tal, e aí ele vai nesses negócios, e ele estava na Índia, sei lá, e aí ele procurou um guru e se submeteu lá um ritual, e o guru lá, né, falando para ele, olha, falando para ele o seguinte, ele lê a mão do cara e fala assim, olha, eu sinto que você é muito atarefado, você é muito apegado às coisas materiais. Para a sua vida melhorar é necessário você se libertar de determinadas coisas, que você se apega de forma muito contundente. Você tem buscado muito, você é um cara muito trabalhador, você trabalha muito, mas você tem se dedicado demais ao trabalho e pouco às coisas que verdadeiramente importam. Cara, a gente fala isso há vários anos a partir da palavra de Deus, mas quando a gente fala isso, o cara senta aí e fala assim, eu vou embora dessa igreja, porque para ouvir isso eu não preciso. Mas o cara vai para a Índia e sai de lá, nossa, era tudo que eu precisava ouvir. Tem explicação? As pessoas querem se apegar àquilo que não comprometem elas a nada. Não, de alguma forma, não façam com que elas tenham que verdadeiramente mudar a sua vida, porque o Evangelho, ele não muda uma filosofia de vida, ele não muda uma ideologia, ele muda o seu viver por completo. E às vezes a pessoa só quer mudar a forma de pensar, mas não está interessada em mudar a forma de agir. E é necessário que, para buscar a vida eterna, não há guru, não há xamã, não há pajé, não há pai de santo, mãe de santo, babalorixá. Não há nada que possa te conduzir à vida eterna, senão o Pai da eternidade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho para a eternidade, senão o nome de Jesus, porque o seu nome é Pai da eternidade. 1 João capítulo 5, 11 e 13, de 11 a 13, e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. A expressão Pai da eternidade indica que Ele é eterno no seu próprio ser, e por isso pode conceder o dom da vida eterna aos outros, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Ou seja, se Deus é quem tem a vida eterna, só Ele pode dar a vida eterna.
por meio dele mesmo. Jesus não busca ou não indica uma fonte onde nós podemos acessar uma vida eterna. Sabe por quê? Porque ele mesmo é a fonte de vida eterna. Jesus, ele não diz assim, olha, tem uma fonte ali, você vai lá e pode buscar a vida eterna. Olha, se você subir o monte do Himalaia, lá em cima encontrarás a vida eterna. Jesus diz, eu sou a fonte de vida eterna. Aquele que beber desta água jamais terá sede, porque eu sou a fonte de vida eterna, porque Ele é o Pai da eternidade. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por intermédio de quem? Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, porque Ele é o Pai da eternidade. Pelo nome de Jesus nós recebemos a vida eterna. E não há vida que seja eterna fora do nome de Jesus. Fora de Cristo, a única coisa eterna que você recebe é a morte. O Pai da eternidade também é um Pai eterno. O nome de Jesus revela para nós uma paternidade eterna. Mateus 6, de 9 a 10 diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como há no céu. Salmo 145, versículo 13, porque teu é o reino, porque teu reino é reino eterno, e o teu domínio perdura de geração em geração. Lucas capítulo 1, versículo 33, ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. Ou seja, uma vez que nos tornamos filhos de Deus, ele se torna o nosso Pai, no passado, no presente e no futuro. Você já olhou para a sua vida antes de conhecer a Cristo? É interessante isso, faça esse exercício. E aí você começa a avaliar a sua vida e passar assim, os olhos assim, caramba, daquela vez lá, hein, foi por pouco que eu não fui dessa para melhor, hein? Aí você começa, caramba, também teve aquela vez que, poxa, aquilo ali foi livramento de Deus. Ou seja, Deus, Pai da eternidade, se manifesta a sua paternidade eternamente, que quando você recebe essa eternidade pelo nome de Jesus, Ele se apresenta como um Pai no passado, no presente e no futuro. E aí você começa a entender, caramba, Deus sempre foi Deus na minha vida. Só que eu ainda não tinha colocado o meu coração diante dEle para receber Ele como Pai. Deus é Pai no passado, Deus é Pai no presente, Deus é Pai no futuro, Deus Ele é Pai eternamente, Ele nos guarda eternamente, sempre nos guardou, nos guarda e nos guardará. E aí, porque Ele é Pai eternamente, nós nunca estivemos desamparados, nós nunca estamos desamparados e nós nunca seremos desamparados. Você crê nisso? Jesus é o seu Pai da eternidade. Então, por que você está preocupado? Haverá mãe que possa esquecer seu bebê quando ainda amamenta e não ter compaixão do filho que gerou? Poderia isso acontecer? Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Isaías 49:15. Ele é o nosso Pai eternamente. Davi sabia disso e ele fala isso no Salmo 139, versículo 16. Teus olhos viam meu embrião e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Deus é Pai eterno. Eu não sei qual é a relação que você tem familiar. Eu não sei qual é a situação que você vive dentro de um contexto da sua casa. Mas deixa eu te falar, ainda que os seus te abandonem, o Pai eterno nunca te abandonará.
Ele sempre será a sua família, Ele sempre será o seu Pai provedor, cuidador, zeloso, amoroso, que nunca te abandonará, nunca te deixará, nunca te desamparará, porque Ele é o Pai eternamente. E por último, Ele é príncipe da paz, seu nome é príncipe da paz. Jesus, como um príncipe, intermediou a paz entre Deus e os homens. Efésios capítulo 2, versículo 13 e 16, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele é príncipe da paz, porque ele nos religou com Deus. Ele é príncipe da paz, porque ele intermediou e ele cessou a inimizade que existia entre nós e Deus. Todo o conflito que existia entre nós e Deus terminou em Cristo Jesus a partir da cruz, porque Ele é príncipe da paz. E Ele é príncipe da paz. A paz que o nome de Jesus proporciona não significa a ausência de conflito, mas sim tranquilidade, serenidade, felicidade, segurança, alegria, apesar da guerra. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixe amedrontar. Vivemos dias de preocupação, desespero e medo, não é verdade? Mas o nome de Jesus é príncipe da paz. Se você carrega na sua vida esse nome, não há por que você andar e viver preocupado e nem atemorizado. Sabe por quê? Porque a paz que excede a todo entendimento faz parte da sua vida. Pelo nome de Jesus. Em tudo. Em tudo. Há muitos lares conflituosos. Há muitas situações contenciosas dentro do âmbito familiar. Leva o nome de Jesus para dentro da sua casa. Porque Ele é príncipe da paz. Pastor, minha empresa está demitindo. Eu estou sentindo que eu vou perder o emprego. Leva o nome de Jesus para o seu trabalho. Porque Ele é príncipe da paz. Deixa a paz de Cristo reinar na sua vida. Pastor, eu estou vivendo situações complexas, relacionadas à minha saúde física, mental, emocional, sentimental. Leva o nome de Jesus para a sua vida, porque Ele é o príncipe da paz. E você viverá em paz. Porque o seu nome é maravilhoso para aqueles que precisam de maravilhas. Seu nome é conselheiro para aqueles que precisam a orientação de Deus. Seu nome é Deus forte para aqueles que se sentem fracos. Seu nome é Pai da eternidade para aqueles que estão se sentindo abandonados, desprezados, sozinhos. E o seu nome é Príncipe da Paz para aqueles que têm se sentido amedrontados, temerosos, receosos. Não importa o que você está vivendo, sempre há um nome de Jesus para remediar a situação. Você crê nisso?